Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. No próximo dia 8 de dezembro acontece a aplicação da prova do vestibular 2020 da Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Então hoje eu recebo em nosso espaço de entrevista, com um pouquinho de atraso, mas que bom que foi possível chegar aqui, Volney Balt, coordenador dos processos seletivos da instituição. Bom dia, Volney, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes aí. Eu peço desculpas pelo atraso, mas a gente está na correria aí, essas semanas que antecedem a data do vestibular, né? Na divulgação, enfim, passando informações, passando orientações para o pessoal que tem interesse em fazer a prova do dia 8 de dezembro. Nosso trânsito ultimamente também está um pouquinho complicado, né? Não tem colaborado. Volney, já vamos começar salientando ao nosso ouvinte que as inscrições ainda estão abertas para os candidatos. Perfeito. A gente já tem inscrições abertas desde setembro, que envolvem mais especificamente as datas de provas agendadas. Então o pessoal já tem feito provas de vestibular, já tem confirmado a sua vaga para os cursos de graduação para 2020A. Mas continuem abertas as inscrições até o dia 2 de dezembro, então especificamente para a prova do dia 8. Tá? Então o pessoal que tem interesse em fazer a prova, aquela prova do vestibular de verão, já tradicional, completa, com 45 questões objetivas, mais a redação, no domingo, dia 8 à tarde, a partir das 13h30, então pode fazer aí nesse período aí que a gente tem até o dia 2 a sua inscrição. É aquela prova tradicional que acontece lá no campus da Univates, em que o aluno também tem a oportunidade de conhecer toda a estrutura da instituição. Isso, quando o candidato, quando se inscreve, ele tem a possibilidade de assinalar que pretende fazer o tour pela instituição. Então o pessoal do relacionamento no dia leva o pessoal para conhecer, inclusive alguns vestibulandos vêm com familiares, então às vezes o pai, a mãe, às vezes os dois, às vezes até um namorado, enfim, marido, esposa. Esse pessoal que vem para aguardar o vestibulando até que ele terminou a sua prova também tem algumas atividades que são realizadas, então no sentido de para que tenha alguma atividade para fazer durante esse período e também para aproveitar, para conhecer, enfim, saber onde o seu familiar vai depois ter aulas, enfim, por onde ele vai circular durante o período da sua graduação. Volney, agora aquele motivo de pânico dos alunos. O que cai na prova? São quantas questões? Quanto tempo tem? Esse motivo de pânico aí a gente tem tentado, na medida do possível, desfazer, né? Porque o vestibulando ele acessa a página da Univates e lá ele vai ter, no ambiente de inscrições, ele vai ter o manual do candidato. E nesse manual estão descritos os conteúdos, então dentro de cada disciplina, possíveis conteúdos que serão abordados nas questões da prova. Então são 5 questões de 9 disciplinas diferentes, né? Então são questões objetivas e a redação. O tema da redação nós nunca adiantamos, sempre é utilizado um texto de embasamento, né, que serve para trazer à tona algumas lembranças, algumas informações que o candidato já tenha sobre um determinado assunto e logo em seguida ele é convocado a produzir o seu texto, enfim, atendendo algumas definições que são já estudadas durante o ensino médio, ele vai saber certinho como proceder. Mesmo assim, se o candidato tiver alguma dúvida mais específica, ele pode nos solicitar, por exemplo, através do e-mail vestibular@univates.br, provas de edições anteriores. Então a gente envia arquivos de provas que foram realizadas em outros anos, em outros vestibulares, e ele pode utilizar como estudo, a gente envia com o gabarito, então ele tenta resolver as questões, depois ele confere as respostas para ver o seu desempenho, para ver se ele precisa dar uma reforçada numa determinada área, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, tem a possibilidade de se familiarizar com a estrutura da prova para não ter esse pânico no dia em que ele for realizar o seu vestibular. Essa é uma ótima oportunidade para o aluno realmente testar e passar por aquele nervosismo, ver que é uma prova tranquila, tem algumas questões, não é nada de outro mundo, né? Não. Inclusive a gente salienta sempre que, por exemplo, em relação à redação,
o vestibulando, se ele estiver familiarizado com o que está acontecendo ao seu redor, seja de forma local, seja de forma nacional, até em âmbito mundial, se ele estiver antenado ao que está acontecendo no mundo, ele vai saber falar, vai saber produzir um texto a respeito do assunto que é abordado no texto de embasamento. Enfim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E como é no dia da prova, nessa questão de horários, como saber a sala, o que pode e o que não pode ser levado? Bom, o vestibulando, quando faz a sua inscrição, tá, ele recebe um e-mail de confirmação. Nesse e-mail de confirmação, ele vai observar que não tem nenhum tipo de boleto, nem nada anexo, porque não há cobrança de taxa de inscrição. Então, também não há necessidade de, no dia da prova, trazer nenhum tipo de comprovante de pagamento, já que ele não existe, né? Então, até o dia 2, as inscrições e a divulgação do local de prova ocorre provavelmente ali por quinta, sexta-feira, por e-mail também. A gente envia aos candidatos a definição do prédio e da sala em que ele vai fazer a prova. Daqui a pouco ele não recebeu o e-mail ou não conseguiu ver o e-mail, vai ter na página da Univates um link, o Localize Sua Sala, onde vai estar a listagem de todos os candidatos inscritos e o local de prova destinado para cada um. Então, ele vai receber essa informação do local de prova na quinta ou na sexta-feira, e no domingo, quando ele vier para fazer a sua prova, no dia 8, a gente sempre recomenda que ele chegue um pouco mais cedo, tá? Então, o início da prova é 13h30, então, daqui a pouco, uns 30 minutos, 45 minutos antes desse horário, ele tem que se organizar para tentar estar no campus da instituição. Especialmente quem está vindo pela primeira vez para a Univates, para o campus da Univates em Lajeado, ou para quem não circula muito por lá, né? Ou daqui a pouco até tem contato, mas vai sempre para o mesmo prédio, está fazendo um curso de inglês ou de espanhol lá no prédio 1, e não costuma circular entre os outros prédios, né? Então, para se familiarizar, para não ter nenhum tipo de correria de última hora, vem um pouco mais cedo, pede auxílio para o pessoal do relacionamento que vai estar espalhado pelo campus, enfim, para outros vestibulandos. Para onde tu está indo? Prédio tal, o mesmo prédio que o meu, então eu vou contigo. Então já aproveita para fazer uma amizade, para estabelecer já um contato, um relacionamento, para ir até a prova, a sala de prova com calma, né? O que precisa levar no dia da prova? Material para escrever, tá? Então, caneta de tinta azul ou preta, e lápis e borracha para fazer algum tipo de cálculo, fazer algum rascunho, alguma coisa nesse sentido, e um documento de identificação com foto. Tá? Então, no momento de assinar a ata de ingresso lá na sala de prova, ele apresenta esse documento para a gente conferir o nome, o número, enfim, para identificar o candidato, para ele não ter, para saber que ele vai estar no local certo e, enfim, poder fazer sua prova com tranquilidade. Como nós já falamos aqui, a inscrição vai até o dia 2 de dezembro. Está chegando perto da data, né? E quais as formas de inscrição? Acredito que a mais fácil é via site. Isso, a gente tem centralizado as inscrições pelo site da instituição. Então, acessa o www.univates.br, já vai ter um banner grande lá falando das inscrições para o vestibular de verão. Então, ele clica nesse banner e vai ser direcionado para a área de inscrições propriamente dito, né? Lá ele vai ter diferentes alternativas. Ele pode se inscrever para a prova do dia 8, que é o que a gente está comentando especificamente hoje, mas ele tem também alternativa de ingresso para provas agendadas. Então talvez não tenha uma prova agendada agora nesse período aí que antecede a prova do dia 8, acho que a última é uns 10 dias antes, lá pelo dia 26, 28, e se ele quiser, então tem alternativas depois do dia 8, enfim, mas tem também a possibilidade de se inscrever pelo Enem. Então quem fez o Enem de 2009 para cá, ele seleciona o ano que ele fez o Enem e a gente já, o site da instituição depois entra em contato com o banco de dados do INEP e já coleta lá as notas, e ele já é classificado dessa forma sem necessidade de ter que fazer a prova da Univates, né? Então não tem desculpa. Para estudar, para frequentar uma universidade, tá muito fácil, tem vestibular, tem prova agendada e tem ainda a questão da nota do Enem. Isso, e se alguém por acaso já fez alguma prova de vestibular na Univates em algum momento, mesmo que só para treino, enfim, ele tem também essa possibilidade de se inscrever com a nota de um processo seletivo anterior. Então ele pode usar essa nota de um vestibular que ele já fez há
há algum tempo e não tem necessidade de fazer novamente uma prova de vestibular. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, às vezes o vestibulando tem dúvida, assim, se eu fizer a prova agendada de redação, tá, eu preciso fazer de novo depois, ou também a prova do vestibular de verão? Não. O vestibular, a prova agendada, ela por si, ela é somente composta de prova de redação. Então, um tempo reduzido, com 2 horas de tempo para fazer a prova, mas aquela nota é válida, ela é definitiva, não necessita nenhum tipo de complemento, tá? Fez a prova, obteve o resultado mínimo necessário, é classificado, já está apto a fazer matrícula. E essas provas agendadas também podem ser realizadas nos polos da Univates? Sim, tanto para os cursos presenciais, que é o que a gente está comentando hoje, quanto para os cursos EAD. Então, daqui a pouco, se na minha cidade tem um polo da Univates, ou fica mais perto para mim ir até uma cidade vizinha que tem um polo do que ir até Lajeado, então eu posso sim, no momento que eu faço a inscrição, tem um campo lá que pergunta local de prova. Então você seleciona aquele polo, aquele local que fica mais próximo da sua residência, enfim, e pode fazer a prova nesse local, não precisa vir até o campus de Lajeado para fazer essa prova. Então são possibilidades, são facilidades que a Univates propõe aí para os interessados nos cursos de graduação. São quantas opções de curso? São, na verdade, 35 opções que estão disponíveis. Então, o vestibulando acessa a página da Univates e lá no linkzinho de graduação vão aparecer esses cursos. E aí ele clica no curso do seu interesse, né, se ele já definiu. E se ele ainda não definiu, ele clica em vários, né, que podem ser possibilidades que ele considera assim como alternativa, e vai lendo as informações sobre o mercado de trabalho, como é que é o currículo do curso, quais são as disciplinas, enfim, qual é a duração desse curso. E se ele ainda tiver dúvidas, tem lá as formas de contato, especialmente o coordenador do curso, né, manda um e-mail para ele e ele vai respondendo, esclarecendo dúvidas aí, questões mais específicas da área, né, ele vai está disposto a passar essas informações para o interessado, para que no momento de fazer a inscrição não tenha dúvida, já esteja definido, já possa iniciar os seus estudos dentro de fato daquele curso com o qual ele se identifica. O site da Univates traz todos esses detalhes, tanto do curso presencial lá no campus da Univates, quanto dos EADs. Isso. Acesse a página da instituição. O site tem sido constantemente atualizado e reformulado assim, para tornar o mais fácil possível esse acesso à informação. A inscrição para o vestibular, propriamente dita, ela é tão simples que ela pode ser feita com o smartphone. Então, na palma da mão ali, com poucos cliques e com algumas informações bem rápidas e fáceis, o candidato faz a inscrição e já fica tranquilo, já pode vir fazer a prova conosco na data que ele escolher. Volney, infelizmente o nosso tempo é curtinho, deixo ainda um espaço para você relembrar o nosso ouvinte dos prazos, datas e horários da prova. Bom, quem tiver então interesse em algum dos cursos de graduação presenciais da Univates, a prova de vestibular de verão prevista para o dia 8 de dezembro, domingo, à tarde, a partir das 13h30. Tem inscrições abertas até o dia 2 de dezembro, tá? Sem taxa de inscrição. O envio do local de prova é feito na quinta ou na sexta-feira que antecede ali a data da prova. E aí depois o candidato vem no domingo, faz a sua prova, tem 5 horas de prazo aí para fazer, e o resultado divulgado na semana seguinte até terça, quarta-feira, e aí já recebe o aviso de aprovação, enfim, se for o caso, e aí já pode fazer matrícula e iniciar seus estudos em fevereiro de 2020. Muito obrigada, Volney. Fica o convite para que você retorne em breve com mais novidades da Univates. Tenha um bom dia. Obrigado, atenção, obrigado ao espaço também cedido à Univates, e fica o convite aí aos vestibulandos que façam a sua inscrição.